Feliz sábado! Feliz sábado! Feliz sábado para você aí do outro lado. Hoje a nossa abertura está uma barbaridade de beleza, não é isso? Eu fiquei com a incumbência de apresentar os nossos novos amigos gaúchos, né? Diga aí, quem é você? Feliz sábado a todos! Feliz sábado! Eu me chamo Elisa, nós somos do Rio Grande do Sul, precisamente da cidade de Glorinha. E o senhor? Bom dia, bom sábado a todos, né? Me chamo Jefferson e a gente vem representando o nosso sul do estado, aqui na Escola de Profetas, para agradecer o nome de Deus. Amém! E esse guri? Peraí, guri. Peraí, segura. Né? Tem que estar no microfone, né? Olha para lá. Feliz sábado! Feliz sábado! Eu me chamo Benjamin e eu também vim do Rio Grande do Sul. E nós somos uma família que viemos aqui para estar na Escola de Profetas, porque nós deixamos uma família para estar com a outra. Amém! Legal, guri. Então faça a oração, já que você veio aqui com essa família toda. Vamos ajoelhar? Vamos ajoelhar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque estamos aqui reunidos na Tua casa de oração, que é a Tua casa que nós vamos Te adorar nesse sábado e que o Senhor cuide de cada um que está aqui. Também obrigado por nós que viemos para estar mais reunidos e mais perto da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para honrar e glorificar o nome do nosso Deus eterno, vamos cantar o hino de número 400. Morreu por ter me amor.
Louvado seja Deus por esse hino tão lindo, né? Que fala ao nosso coração. E quem aqui já decorou o verso? Levanta a mão. Epa! Só a gente que decorou o verso, glória. Então, qual é o verso mesmo, não, Jefferson? Êxodo 25, 8. Opa, o bem tá esperto. Se você de casa não decorou, olha, o bem já passou da tua frente. Tu corre para você acompanhar o bem, não é isso, bem? Senão eu vou ficar para trás e nunca mais eu consigo alcançar. É. Só tem mais uma semana para me alcançar. Só tem mais uma semana, é isso mesmo. Então, faz uma coisa mais. É isso mesmo, só tem uma semana, vamos lá. Depois continua mais. Tá bom. Então você conta pra gente falar? 1, 2, 3. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Agora você vai anunciar o estudo da palavra, tá? Você fala bem bonito, tá bom? Agora nós vamos estudar a Bíblia, que Deus te abençoe, tá bom? Agora vamos estudar a Bíblia, que Deus te Eu falo bem abençoe. devagarzinho. Mais alto. Agora vamos estudar a Bíblia, que Deus te abençoe. Bom dia, igreja! Bom dia! E um bom dia para você aí de casa. Agora chegou a melhor parte do culto. Com certeza. Bom dia a todos que estão em casa, que nós possamos descobrir coisas lindas que Deus tem para nós, né? Amém! Então nós vamos para o nosso estudo do dia. O nosso ano bíblico de hoje, as referências foram Levítico, né? Estudamos o livro de Levítico, aqui no capítulo 12 até o capítulo 15. Foi isso? Isso E no mesmo. Patriarcas e Profetas nós já chegamos aí no capítulo 32. Hoje nós estudamos sobre a lei e os concertos. Então nós vamos aprender no estudo de hoje. Quando que Deus deu essa lei? Foi somente no Sinai? Como que é isso? Como entender melhor sobre a lei, sobre os concertos? Porque também diz que tem o novo concerto e o velho concerto. Como entender isso à luz da Bíblia, à luz do espírito de profecia, né? Mas antes vamos fazer uma oração, Paula? Sim. Orar mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigada porque o Senhor deixou a Tua palavra para nós te conhecermos melhor e entender como Tu és um Deus cuidadoso, amoroso, que se preocupa com os Teus filhos. Enche-nos, Senhor, de alegria nessa manhã e nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então aqui no livro de Levítico nós vimos que Deus é um Deus que se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Então no livro de Levítico nós encontramos leis a respeito de saúde, leis para a convivência do pessoal ali, né? Como que deveria ser. Deus é um Deus santo e puro e Deus exige que o seu povo também seja um povo, uma nação santa e uma nação pura. Aqui no capítulo 12 de Levítico, Deus ele dá orientações como as mães de Israel deveriam ser tratadas, Paula. Porque olha que interessante, Deus ele diz que quando a mulher estivesse grávida, ela deveria ter uma dieta, um repouso diferente quando fosse menino e um repouso diferente quando fosse menina. Então aqui no capítulo 12, aqui nos mostra que quando a mulher, após estar grávida e desse à luz, ela ia ter um tempo diferente, né, para a sua purificação, para o seu repouso. Aqui no verso 2, diz que quando ela tivesse um filho, né, concebesse, desse à luz a um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne de seu prepúcio. Depois ela ficará 33 dias
no sangue da sua purificação, e nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então Deus estabelece aqui para o menino 33 dias que a mulher estaria ali em repouso, então ela não participaria das solenidades ali no santuário. Sim. E aí Deus diz que quando fosse menina tinha que ter um tempo diferente. E esse tempo era maior ou menor? Como que diz aí, Paula? E depois, ficar 33, olha só, no verso 5 fala: mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como no dia da sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Então era o dobro, né? Sim. E sabe o que eu não contei aqui, Paula? Porque no verso 2 diz que ficaria 7 dias e depois mais 33 dias. Sim. Então dá um todo aí de 40 dias de repouso, não é isso? Sim. E para a menina, então, seria muito mais tempo. E olha que interessante. Dizem por aí que a gravidez de menino, a mulher, ela tem menos desgaste, digamos assim, do que de menina, né? Você já ouviu falar sobre isso também? Sim, porque o corpo da mulher é mais complexo. Então, quando existe um corpo feminino a se formar, ele gasta mais nutrientes da mãe, é mais desgastado a mãe, né? Uhum. E olha, aí Deus foi pensando nesses detalhes. E eu achei muito interessante aqui também, aqui mostra que depois, quando cumprisse os dias, a mãe tinha que levar ali no santuário, né? E não era ela mesma, mesmo que faria a cerimônia, o que ofereceria. Ela só entregaria ao sacerdote e ele faria toda essa parte. O capítulo também disse isso. Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Porque quando Deus dá esse tempo de repouso, nada na Bíblia é por acaso. E esses dias uma aluna falou assim: professor, às vezes é meio difícil de entender algumas coisas na Bíblia, porque parece não fazer muito sentido. Mas tudo há um sentido. Tudo que Deus deixou escrito há um propósito. E sabe, o comentário bíblico adventista diz que quando a mulher, que naquela época, melhor dizendo, as mulheres, elas faziam, Paula, o mesmo trabalho dos homens. Então, era muito desgastante, porque elas cuidavam da casa e elas também iam para o campo, fazer todo o trabalho do campo. E aí Deus, vendo essa realidade, essa cultura, esse jeito, Deus fala: olha, as minhas filhas, vão ter repouso. As minhas mulheres em Israel, né? Deus dizendo assim: as minhas filhas, as mães de Israel serão diferentes. E o Senhor garante ali essa lei, que era uma lei que oferecia proteção, repouso. Era essa lei que oferecia um tempo para que as mamães recuperassem as suas forças. E isso mostra que Deus sempre deu um valor especial para as mulheres. Nós vemos em toda a Bíblia, Deus, ele dá até um mandamento muito lindo, né? Que é: honra o teu pai e a tua mãe. Então Deus sempre deu às mulheres um lugar de destaque, de honra no seu plano da redenção. E o Senhor vai pensando em todas as áreas da vida. E nos outros capítulos, Deus continua dando leis, né? De pureza ali para o povo em todos os sentidos. Sim, no capítulo 13, nós vemos uma lei a respeito da lepra. Deus, ele fala ali, designa o sacerdote para poder examinar toda pessoa que estivesse com suspeita dessa doença. E no verso 3 do capítulo 13 fala assim: o sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele, no caso seria a mancha, né? Do que da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Mas se fosse examinado e ele não tivesse certeza, a pessoa ia ficar ali reclusa 7 dias para poder a doença, se fosse mesmo, evoluir,
né, para que ele tivesse certeza. Gente, a sentença de lepra era uma sentença terrível. A pessoa ela era separada, independente de classe social, de sexo. Ela era separada de sua família, separada da comunidade e era colocada para fora do arraial, né? E era uma doença muito terrível. Sim. Infelizmente. Olha o que acontecia. O capítulo 13, no verso 45, fala assim, ó. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, gritará, impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele, está impuro. Habitará só e a sua habitação será fora do arraial. Olha que coisa terrível que era, né? Mas Deus ele era muito cuidadoso com o povo. Imagina só. Aqui também vem falando a respeito das leis, a respeito do mofo. Então, antes de você entrar nessa parte legal, que também é super interessante pensar que Deus, nesses detalhes, Deus foi pensando. Sim. Aqui eu também achei interessante, e eu estudando o comentário bíblico, e o comentário bíblico adventista nos ajuda muito a entender melhor algumas coisas que às vezes era a cultura, né? Era ali todo um contexto que é sempre bom nós irmos atrás para a palavra de Deus fazer cada vez mais sentido na nossa mente. Sim. E ali, estudando o comentário bíblico adventista, diz que a lepra é um nome que eles dão de forma generalizada, mas havia tipos dessa doença. Sim. E aí, vendo assim, trazendo para os nossos dias, Paula, diz que nós temos algumas doenças que são semelhantes à lepra ali que é falada na Bíblia, né? Inclusive, não se tem muito histórico de como que a lepra surgiu. A gente só sabe que quando a pessoa estava com a doença, ela tinha todo esse ritual, né? Mas a gente não sabe muito dizer, não temos muito de como surgiu, de como que era isso. Então, diz que era comum no Egito, né? Provavelmente o primeiro contato que eles tiveram com a doença, provavelmente foi lá. No Egito, né? E aí, o que eu achei interessante lendo o comentário bíblico adventista, que é algumas doenças que, do nosso contexto aqui, que são parecidas, né? Que são consideradas como um tipo de lepra, assim, adaptando, pegando aqui o contexto bíblico, diz que psoríase, o vitiligo também tem uma doença semelhante, né? E entra nessas características aqui que o livro de Levítico vem trazendo. Sim. Mas então diz que Deus se preocupava com a questão do mofo, dos fungos. Imagina só, né? Hoje a gente sabe que mofo não é bom de jeito nenhum, que traz problemas respiratórios e outros problemas à nossa saúde. Então Deus, naquele tempo em que ninguém se falava sobre isso, Deus já estava dando orientação para o seu povo. E aqui no verso 47, fala, e quando também alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, isso está falando de tecido, né? De linho ou de lã, em couro, ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga estiver esverdeada ou avermelhada na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é praga de mofo. Então, o que acontecia? Eles levavam também para o sacerdote examinar. Então, a roupa também era separada durante 7 dias. Se aquele lugarzinho aumentasse e se espalhasse na roupa toda, a peça deveria ser queimada. Nossa. Mas se ela ficasse ali, eles iam tentar lavar. Se desse conta de tirar, aí eles consideravam aquela roupa pura, senão ela deveria ser completamente descartada, porque poderia trazer malefícios, né? Sim, e hoje nós temos ciência por trás disso, né? Hoje nós temos a teoria dos germes, a tão conhecida teoria dos germes, que mostra ali, pelo viés dos germes, a origem das doenças. Então, há sempre um propósito divino. Cada lei dessa se aplica ainda à nossa vida e nós temos tanto que aprender com essas leis que Deus deu ali para o povo de Israel, né? Para os nossos irmãos no passado. E o capítulo 14, ele... É o 14 que você tá? Não, né? Agora é o 14, 13, né? próximo. E o capítulo 14, ele também continua falando sobre lepra, né? Só que agora ele mostra depois que a pessoa foi sarada, como que aconteceu a purificação, né? Aqui no 14 ele mostra isso. Sim. Então, aqui ele vem trazendo aqui que algumas pessoas, elas ficavam boas, né?
E aí elas tinham que ser examinadas pelo sacerdote. Tinha um ritual que era feito fora do arraial. O sacerdote ele ia lá fora examinar a pessoa. Então ela tomava banho, lavava suas vestes, trocava. E depois era feito um outro ritual para ela ser reintegrada à adoração de Deus também no santuário, né? Mostrando que agora ela estava tendo uma nova vida de novo, reintegrada à sociedade e também a comunhão com Deus. E eu, pensando nisso tudo, professora Paula, eu me lembrei do pecado, né? Porque o pecado, ele também nos separa de Deus. Nós vivemos longe de Deus por conta do pecado. Mas através de Cristo, Ele faz uma purificação na nossa vida. E nós temos a chance de estar com Ele. E tem um verso muito bonito aqui em Efésios, capítulo 2, no verso... Eu vou esperar você encontrar, para você acompanhar junto com a gente. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1, é bem interessante. Porque se nós prestarmos atenção, a lepra separava as pessoas de suas famílias, separava as pessoas de sua comunidade e também da comunhão com Deus. E o pecado também nos separa. E aqui no capítulo 2 de Efésios, verso 1, fala assim: e Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Amém. Então, nós, quando aceitamos a Jesus, não somos mais separados, né? Distantes de Deus, da nossa família. A palavra de Deus, ela nos atrai para Jesus, nos traz para mais perto dele. Por isso é muito importante que você estude. E a gente vai conhecendo, né, os nossos problemas e a vontade de Deus. Amém. E eu vi que falou também sobre lepra na casa, né? Então, Sim. Você falou sobre a lepra no corpo, né, nas vestes. E Deus também disse que quando aparecesse lepra, né, mofo, fungo numa casa, deveria serem trocadas as pedras ali, né? E se de todas continuassem a lepra, né? Vamos usar o termo da Bíblia, né? Sim. Se continuasse a lepra, tinha que derrubar a casa, era isso mesmo? É isso mesmo. Olha que interessante. No capítulo 14, no verso 38, vem falando: então o sacerdote sairá da casa, fechará ela por 7 dias, e no 7º dia ele voltava e examinava se a praga se alastrou nas paredes da casa. Ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e lancem fora da cidade em algum lugar impuro. Aí diz que fazia uma limpeza, uma raspagem, colocava pedras novas, rebocava, fazia tudo direitinho. Se porventura aparecesse novamente, era para derrubar a casa. Olha só. É isso mesmo que diz, No 45, no 48. Né? Porém, se o sacerdote entrar e verificar que a praga não se alastrou, aí a casa poderia ficar bem. Mas se, depois de tudo, visse... Aí no 45 fala: o sacerdote mandará derrubar a casa e as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa. Porque realmente Deus ele estava muito preocupado com a saúde dos seus filhos, com a pureza pessoal e também com a pureza das coisas sagradas que envolviam, né? Amém. Então, e no 15, para nós finalizarmos essa parte, para nós irmos para o livro, né? Deus continua falando de pureza. E agora a pureza do corpo, das relações íntimas também, não é? Sim. Deus aqui ele vem falando que no verso 2... Ele diz: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa de seu fluxo. Então, quando a pessoa tinha uma poluição noturna, por exemplo, né, ele ficava impuro. E ali ele precisava se lavar com água limpa e também
Onde ele ficava sentado, todo o local que tivesse contato com ele também ficava impuro, né? Hoje a ciência já descobriu que as doenças se passam nesse fluxo seminal, né? Inclusive muitas doenças são passadas, então Deus tinha um certo cuidado ali para que uma outra pessoa não fosse contaminada por esses fluxos, né? Que eles eram liberados. Sim. E Deus também fez uma proibição na questão do fluxo feminino também, quando a mulher estivesse nos seus dias de menstruação, né? Sim. Aqui vem falando que ela não poderia ter relações. Olha só, no verso 24 diz assim: se um homem tiver relações com uma mulher e a menstruação dela tocar a pele, ficará impuro, tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama que sobre ele deitar ficará impura. Então, Deus, ele também não apoia essa coisa de relação sexual nesse período, né? É comprovado, gente. Esse sangue que é expelido do nosso corpo, se ele tiver, por exemplo, em contato com a uretra masculina, pode dar uma infecção terrível. Eu conheço uma pessoa que passou por essa situação, né? Então, tudo que Deus pede é para o nosso bem. Amém. Há sempre um propósito, não é? E, continuando pensando em leis, agora nós vamos sair das leis de purificação, das leis de saúde. Agora queremos te convidar a pensar numa outra lei. Ou melhor, em 2 leis. Porque nós vimos que a Bíblia ela tem várias leis. Sim. Nós temos as leis civis que regiam ali a nação israelita. Nós temos as leis de saúde, nós acabamos de ver, né? Algumas delas. E Deus, ele tem a sua lei que é eterna, que são os 10 mandamentos, né? A lei do decálogo, a lei moral. E temos também leis cerimoniais. Sim. E aí, professora Paula, o que acontece? As pessoas às vezes confundem. Misturam, né? E aí dizem, não, essa já passou, essa não precisa mais. Vamos ver de forma bíblica essa diferenciação. Aqui diz que o pecado, ele é o quê? O que é a igreja? Pecado? A descrição lá de 1 João. Transgressão da lei. Então, se nós pegamos 1 João, no capítulo 3, versos 4 e verso 8, diz que é isso mesmo, o pecado é a transgressão da lei. Então, eu sei que para haver pecado tem que haver quebra de lei. Agora eu pergunto, e Satanás no céu? Ele foi o primeiro pecador que nós temos, né? Sim. Ele foi o primeiro pecador. Então, e eu falei Satanás no céu, mas lá é Lúcifer. Era Lúcifer, né? Anjo de luz, né? E quando esse anjo estava ali no céu, ele quebrou uma lei. Sim. Por isso houve o pecado. Então nós vemos que há uma lei que perdura, que vem sendo passada de geração em geração. Então, por exemplo, ali no Éden, Adão e Eva, eles pecaram. Houve quebra da lei também. Sim. E nós sabemos que essa é a lei moral, porque é a lei que mostra o caráter, os princípios ali da moralidade, da convivência, do relacionamento do ser humano com Deus. Isso nós encontramos na lei moral. A base dela é o amor a Deus e amor ao próximo. E nós vimos que isso Lúcifer quebrou no céu, né? Essa base da lei, esse princípio foi quebrado. Com Adão e Eva também houve essa ruptura. Então, desde aí há uma primeira promessa, porque se há quebra da lei, houve o pecado, mas Deus ele sempre vai atrás do pecador e ele deu uma promessa. E a primeira promessa que nós encontramos é no livro de Gênesis. Gênesis 3, versículo 15. O que diz lá? É bem conhecido, dá pra gente abrir rapidinho. Gênesis 3,15. Deus ele traz a primeira promessa. Depois que houve esse pecado, houve uma quebra da lei moral. Aqui Deus diz que colocaria inimizade entre a mulher, né? Entre a igreja e... Não, entre ti e a serpente. Tá. E aqui no versículo 15... Deus está falando aqui, ó, e porém inimizade entre ti, quem que é esse ti? A serpente, né, ali a representação, Satanás ali. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente
e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui há a promessa de que viria o herdeiro, né? Viria a semente da mulher, ou seja, viria um descendente que destruiria o poder do mal. Isso mesmo. Destruiria ali Satanás. E nós vimos que essa mensagem de salvação, ela foi passando de pai para filho. Então nós não temos registro de que Adão tinha livro. Não. A memória deles era muito boa. Muito né? boa. Então era um ensino oral. Então nós temos ali, Adão vai ensinando as suas gerações seguintes. Nós vemos que Noé, ele foi encontrado diante de Deus como um homem justo em sua geração. Sim. Então a vida dele era pautada no quê? Para dizermos que alguém é justo, é puro, é santo, é íntegro, tem que haver algo como base. Sim. Então, para você dizer que uma pessoa é justa, você precisa entender o que é a injustiça. Então, Noé, ele vivia uma vida que agradava o céu. Ele viveu uma vida de acordo com a lei de Deus. Sim. E quando nós vamos para frente, essa lei ela vai sendo sempre quebrada por uns que decidem ficar do lado de Satanás agora. Então, a gente percebe que Satanás, o trabalho dele é sempre deturbar, atrapalhar o que Deus falou. Se Deus dá uma orientação clara, ele fala assim, não é assim. Por exemplo, o exemplo desse é os sacrifícios, né? Os sacrifícios que eram feitos para representar a morte de Cristo, Satanás ele pega e coloca para aplacar a ira de um Deus irado, né? Ele coloca no paganismo diferente. Então, por isso que Deus precisou dar registros claros, escritos, porque o povo estava misturando muitas coisas. Sim, e aí nessa continuidade, então, da obediência desse descendente, desse primogênito espiritual, sempre teve um representante de Deus em todas as eras. E nós encontramos Abraão. Então veja, o que eu estou conduzindo assim, a mente a pensar é que mesmo antes de Deus dar a lei a Moisés, revelar a lei escrita, havia a lei de Deus que já norteava a vida dos seus servos em todas as eras. Sim. E você quer ver isso comigo? Olha, eu quero te dizer que Abraão seguia a lei de Deus. Abraão obedecia. E onde tem isso registrado? Na Bíblia, Paulinha. Vamos lá, então? Vamos. Lê Gênesis 26, verso 5. Aqui diz claramente que o nosso pai da fé, né? Tinha uma vida regida, norteada, baseada na lei de Deus, nos princípios de Deus. Como que diz aí, Paula, na sua Bíblia? 26, verso 15. Verso 5. Gênesis 26, verso 5. Olha só que interessante, diz assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha aí, não tinha sido revelada a lei moral ainda, né? Para alguns que ligam ela só ali ao Sinai, né? A Moisés. Nós vemos claramente na Bíblia que Abraão já tinha a vida regida pelas leis de Deus, pelos estatutos divinos. E isso é muito claro. Então, a Bíblia, ela fala que há essa lei moral, que é que nós estamos tratando, né? E ali em 1 João diz que o pecado é a transgressão da lei, então se houve pecado lá no céu, é claro que Satanás transgrediu a lei, os princípios da lei. E aí o tempo vai passando e Deus vai tendo sempre um representante da sua lei, sim, alguém que obedece. Mas olha que interessante, que pode haver uma confusão na cabeça, porque o livro de Colossenses diz que Cristo... E aí, Paula, é interessante, porque aí nós vemos isso, que pecado é transgressão da lei, e já foi explicado aqui. Mas quando nós vamos ali para o livro de Colossenses, ele nos diz que a lei foi abolida ali na cruz, que Cristo cravou. E aí, que lei é essa, então, para organizar na nossa cabeça, né? Na cabeça do pessoal que tem dúvida ainda, como que acontece isso? Então, aqui em Colossenses capítulo 2, verso 14, fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós,
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui no livro de Efésios também, no capítulo 2, traz aqui no verso 15, diz assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Veja, aqui fala claramente que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então a gente precisa entender o que seriam essas ordenanças, né? Então nós vimos que desde o início há uma lei moral, uma lei que rege a vida, que rege a conduta dos filhos de Deus, e isso desde o céu. Quando entra o pecado, Deus, ele dá uma lei que ali no período de Moisés é chamado de lei cerimonial, a lei das ordenanças, é a mesma coisa que a Bíblia está se referindo. Deus, quando Adão e Eva pecam, Deus vai ali e faz um conserto. Deus faz a promessa, como nós lemos em Gênesis 3,15, que viria o descendente da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente. Então, a partir dali, nós vimos que Deus fez vestes para eles, com peles de cordeiro. E esse cordeiro era uma representação do próprio Deus, né, do Senhor Jesus, que se entregaria para nos salvar. Então, desde Adão, eles vão passando de pai para filho esta promessa, e esta esperança, ela era, vou usar a palavra materializada, ou quem aderia a essa fé, eles faziam o que? Eles levavam um cordeiro e aí matava ali, representando o descendente da mulher que viria, como Deus prometeu, e morreria, né? O próprio Deus daria a vida pelas criaturas. E isso foi sendo feito ao longo do tempo. Só que por um tempo, esse concerto que Deus fez ali com Adão, por um tempo ele foi meio que perdido. Então nós vemos que no período... E aí nós vamos vendo no decorrer das eras que essa fé foi continuando e sempre havia a morte do cordeiro, representando o cordeiro de Deus, o verdadeiro cordeiro, o próprio Deus que viria dar a vida por nós. E aí quando chega ali o período do Egito, o povo de Deus, meio que a gente vê que esse concerto que Deus fez no início, essa aliança que Deus fez ali, né, prometendo que viria o Salvador, ela meio que foi perdida, digamos assim, naquele período de escravidão no Egito. Sim. Porque o povo foram perdendo outra cultura, foram outros desobedecendo. Deuses. Sim. E aí quando Deus tira o povo do Egito e os leva ao deserto, Deus, ele ali através de Moisés, né? Moisés era o representante. Através de Moisés, Deus dá várias leis. E aí Deus firma novamente essa lei das ordenanças, as leis cerimoniais, quando Deus diz, olha, pecou, vai levar o cordeiro, assim, assim, e tinha toda a representação, inclusive o santuário que Deus pediu que eles fizessem, tudo apontava para Cristo, tudo era para o eu sou. Isso mesmo. Em toda a história, sempre foi Deus que entrou em ação para nos salvar. Então, no plano da salvação, a comunicação que há entre a criatura, né, e o Criador, entre o pecador e o Deus Santo, sempre foi através de Cristo. Cristo é esse elo de ligação. Então, tudo ali no santuário representava Cristo. E quando eles tinham ali a lei das ordenanças, também a lei das ordenanças representava a Cristo. Todo aquele concerto apontava para Cristo. Quando aqui em Colossenses, em Efésios, fala que Cristo cravou na cruz essa lei dos mandamentos na forma de ordenanças, é esta lei cerimonial, porque tudo isso era provisório.
Sim. O momento que a sombra se encontra com a realidade, aí não precisa mais É uma da lei. representação do que ia acontecer. Então, o verdadeiro acontece, não precisa mais da representação. Sim, então esta lei que a Bíblia se refere, que as pessoas fazem ali a confusão, mas a partir da morte de Cristo, aí não precisava mais matar cordeiro, não precisava mais todas as leis cerimoniais que eles tinham, já não precisava mais todo aquele serviço do templo, porque agora era um novo concerto. E o novo, não no sentido do que nunca existiu, porque na Bíblia há essa diferença de novo. Há o novo, que não existe, e há um novo que já existe, mas foi concretizado em alguns contextos ali, melhorado ou ratificado. Melhorado é uma palavra meio difícil de usar, né? Então, não melhorado, mas ratificado. Essa seria a palavra. Quando Cristo vem, ele diz, olha, eu sou o cumprimento de tudo isso. E agora ele confirma, ele ratifica o conserto que ele mesmo tinha dado lá no Éden. Porque lembra que eu falei aqui, e o livro trouxe isso, que sempre foi por meio de Cristo. Cristo sempre foi essa ligação, e isso é bíblico. Então, aqui, Paula, nós vemos que, como foi falado, e aí é interessante, como eu falei aqui, Deus, ele sempre se comunicou por meio de Cristo. Essa ligação da terra e do céu, novamente, sempre se deu por meio de Cristo. E nós vemos isso em 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, é interessante que você em casa anote esses textos também, que você leia o livro Patriarcas e Profetas, para que isso vá ficando cada vez mais claro na sua mente. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19... fala algo muito interessante, né? Que vai confirmar isso que eu estou falando, sim, mas é bom mostrar na Bíblia. Com certeza. Diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, essa reconciliação, a Bíblia diz que é com Cristo, né? Essa ligação terra e céu sempre foi por meio de Cristo. Então, desde lá do Éden, Cristo, ele se comunica, ele reconcilia o pecador a Deus de volta. E aí, ele mesmo era o cordeiro e ordenou matar cordeiro, né? Como uma representação dele que viria. Então, quando ele vem, e aí a Bíblia vai falar do conserto, né? Ele faz um novo concerto, mas não é novo no sentido de que nunca existiu. Porque foi o próprio Deus que fez esse concerto e esse ritual que acontecia. Quando Cristo vem e morre, vive como ele viveu e morre, ele ratifica, ele confirma. E é isso que a Bíblia usa a expressão novo concerto. É novo no sentido de que Cristo confirmou, ratificou. E é novo no sentido que agora não é mais animalzinho. É o próprio Deus. É o Cordeiro de Deus. Foi ele que morreu. E agora tudo se torna numa proporção muito maior. Porque os sacrifícios antigos, como eram uma representação, eles não tinham poder. Sem o sacrifício de Cristo posteriormente... Era uma representação imperfeita, né? Para que eles tivessem fé, para que eles esperassem, para que eles crescem no que Deus ainda ia fazer por eles, né? Sim. Agora, quando Cristo vem, diz o livro de Hebreus, que é perfeito. É a execução do plano da redenção de forma perfeita. Agora não precisava matar cordeiro todo dia, porque o Cordeiro de Deus morto uma única vez é capaz de limpar o seu e o meu pecado. Amém. Todas as vezes que nós oramos, nós vamos à presença de Deus e pelo sangue de Cristo que foi derramado lá há 2000 anos atrás, mas que continua. Foi derramado há 2000 anos de forma visível, né? Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de Deus já era perfeito desde o começo. Jesus vem aqui e ele só ratifica esse concerto que já existia. Então, esse é o concerto. Então, nós vamos no estudo de hoje
essa diferenciação, né, que é importante. Saber que o pecado é a quebra da lei, então sempre houve a lei moral. Sempre houve a lei que regia os relacionamentos, a postura, a conduta dos filhos de Deus. E aí nós vimos que tem a lei das ordenanças, as leis cerimoniais. Então, recapitulando, o estudo ele pega então e nos mostra essa definição de lei, que nós vimos que tem a lei que desde o início regeu os filhos de Deus, que nós temos a lei moral, o pecado e a transgressão da lei, então sempre houve lei que regesse a conduta dos filhos de Deus. Depois o livro nos mostrou da lei cerimonial, né? As leis cerimoniais que foram ali abolidas na cruz, porque Cristo ele ratifica o conserto que aconteceu desde o começo. O interessante da diferença dessas duas leis, para ficar bem claro na sua cabeça, é que, como a professora Paula falou, essa lei moral, ela existe, sempre existiu, ela é eterna. Então, qual é a função dessa lei? É mostrar para nós o pecado. Se a quebra da lei é pecado, então a função dessa lei é revelar onde nós estamos errando. Já a função da outra lei é levar as pessoas a ver o remédio para o pecado. Então, por que essa lei de mostrar o pecado ela não acabou? Não tem como ela ter acabado. Porque nós precisamos de uma norma de vida para a gente continuar vivendo. E Jesus já morreu, então agora a lei mostra o pecado e nos leva para quem? Para a solução. Para a solução que é Jesus, o remédio. Muito importante isso que você falou. E isso se aplica a nós como pecadores. Só que lá no céu não existia pecado. Então a função da lei não era mostrar o pecado, porque lá era perfeito e não existia ainda o pecado. Então ela era para reger a conduta, a harmonia, né? Por isso que o livro disse, nós lemos dias atrás, que quando Satanás peca, ele quebra essa harmonia que havia no céu. Porque a lei de Deus, ela permite que toda a criação de Deus viva numa ordem perfeita. É a lei do amor, né? A lei do amor. E agora, para nós, ela já assume essa outra função muito importante que você falou. Que agora nós olhamos para a lei de Deus e nós entendemos, poxa, eu sou pecador. E agora, preciso de salvação. E aí você olha para o conserto. Então, quando a Bíblia fala de conserto, é essa aliança que Deus faz com o ser humano. Mostrando o pecado e mostrando a solução. E o Cordeiro de Deus, né? Sempre foi pelo sacrifício. O conserto, ele é baseado no amor de Deus, né? Nesse sacrifício expiatório de Cristo. Nós estamos indo para o final do nosso estudo. Então, o plano de Deus é perfeito e abrange a todos nós. Nós precisamos entender direitinho a vontade de Deus para a nossa vida, para que a nossa vida seja mais feliz, não é, professora Paula? Sim, então tudo que Deus nos ensinou no estudo de hoje é justamente para isso. Felicidade dos seus seres. E a felicidade ela só encontra em Cristo. Essa reconciliação, o que traz paz e felicidade ao nosso coração? É a reconciliação com Deus. Quando nós nos sentimos unidos a Deus, quando nós estamos, às vezes a gente pode não sentir, sentimento vai nos enganando, né? Mas é mais do que sentir, é essa ligação que o céu, que Cristo faz, que o Espírito Santo faz, isso é algo muito lindo. E eu quero te dizer que o que nós vimos de leis, de concertos, a base disso tudo é Cristo. Então todo o concerto foi por meio de Cristo. É no seu sacrifício, no seu amor. Todas as eras, todo o dom de profecia foi dado por Jesus. Desde o primeiro momento que Lúcifer pecou, Jesus entrou em ação para salvar. Desde o momento que Adão e Eva pecou, Jesus entrou em ação para salvar. E ao longo das eras, o povo no deserto era sempre Jesus que conduzia na nuvem. Jesus que mostrava a coluna de fogo, sempre foi por meio de Jesus. Porque a solução sempre esteve e está e estará nele. Amém. E eu queria te convidar a aceitar esta solução. A lei que foi derrotada na cruz, que foi abolida na cruz,
derrotada é feia essa palavra. A lei que foi abolida na cruz é a lei das ordenanças. Por quê? Porque agora a sombra encontrou a realidade, porque agora o próprio Deus vem e se manifesta em carne. E eu queria te convidar a aceitar a única solução para a vida. A vida não faz sentido se nós não nos apegarmos a Cristo. Que o Senhor Jesus neste dia abençoe a tua vida, a minha vida, as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa casa. Que esse concerto que o céu fez conosco possa ser a cada dia valorizado. Que a lei moral continue sendo a nossa norma e regra de vida. Que o Senhor te abençoe. E eu quero te convidar para orar conosco. Vamos orar, vamos nos ajoelhar, pedindo a bênção de Deus, a força do Senhor para continuarmos fiéis. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer por esse estudo, queremos pedir que a cada dia o Senhor esclareça mais e mais o Teu plano redentor, Senhor. Que plano lindo, que plano perfeito, Pai. Sabemos que Jesus morreu uma única vez para ligar a terra ao céu e não precisará de outro sacrifício, porque esse foi o sacrifício perfeito. Ajude cada um que está aí do outro lado a aceitar a Tua solução. Amém. Ajude a nós como igreja, como povo, também, Senhor, a nos apegarmos a cada dia a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Já acabou? Tem até amanhã, né? Deus te abençoe e até amanhã.